Olá, tudo bom? Meu nome é Andréia Modesto, eu sou astróloga e eu vou fazer uma gravação para vocês sobre um aspecto mega importante e raro que vai acontecer no dia 1º de agosto. Vocês podem achar que eu estou me adiantando porque hoje é dia 2/7, mas é um aspecto muito especial, então eu vou voltar a ele em algumas outras gravações, talvez até escreva alguma coisa sobre o aspecto formado, uma trijunção entre Urano, Marte e o Nó do Lunar Norte. Eu trouxe as datas e a gente vai conversar sobre isso. Alguém me pediu ou me perguntou se seria possível ver dentro da astrologia, dentro do mapa astral, a possibilidade de mudança para o exterior. Alguém fez essa pergunta e eu devia ter respondido já. Viagens e possibilidade de mudança para o exterior e possibilidade de sair da cidade de nascimento, porque o sujeito não se desenvolve na cidade de nascimento, para uma cidade mais cosmopolita ou para uma cidade próxima. Isso é muito fácil da gente ver. Você tem alguns padrões de destino em que você vai poder dizer, sem nenhuma dificuldade, que o lugar daquela pessoa não é onde ela nasceu, e nem na cidade, nem no estado, e nem no país. Isso é bem radical, é muito fácil de perceber. E se ela fica patinando e não encontra. São dois tipos de mapas diferentes que dizem isso. Tem um tipo de mapa que você aconselha a pessoa a ir para uma outra cidade ou para um outro país, porque não é tão definitivo, tão radical, mas ela terá melhores chances. Isso não é astrocartografia, isso é do mapa de nascimento. Pelo mapa kármico a gente vê isso, pelos aspectos, pelas casas, pela posição de determinados planetas. Os nodos, obviamente, devem estar envolvidos. Você pode sugerir que porque ela vai se desenvolver melhor, mas é diferente do primeiro exemplo que eu dei, que é tipo assim, essa pessoa, o lugar dela não é onde ela nasceu. E aí tem esse outro tipo de mapa que você sugere que a pessoa mude de cidade ou mude de país, dependendo do mapa. Tem uma estrutura de mapa em que o sujeito pode escolher, e às vezes ele fica com um pé fora e um pé aqui. Eu conheço pessoas que transitam, eu tenho uma cliente minha que se divide entre 3 países, a trabalho e em função da vida amorosa também. E dá tudo mega certo. Ela pertence aos 3 países, está tudo bem, tudo dá certo. Lógico que é um tipo de mapa mais raro, porque você tem que ter um certo jogo de cintura, o mapa tem que ajudar nesse jogo de cintura também. E você tem o mapa das pessoas que podem viajar muito, mas o lugar delas é na cidade onde elas nasceram, no país onde elas moram, e você também vê isso através do mapa. Ela se desenvolve melhor ali, mesmo que ela possa viajar a passeio ou fazer um curso fora em algum momento. Você vai ter circunstancialmente a possibilidade dela sair, mas depois ela volta, porque o lugar dela, o melhor lugar, é dentro da estrutura, dentro da cultura a qual ela pertence desde o berço. Isso é super fácil de ver. São técnicas para dar isso aqui. Eu poderia dar isso, mas no clube de membros, mas aqui é muito chato de explicar todas as técnicas. O que eu queria conversar com vocês, e aí eu vou passar primeiro o seguinte: Júpiter vai ficar em movimento retrógrado no dia 28/7. No dia 26/7, a gente vai ter uma conjunção exata do nódulo lunar norte com Urano. 26/7, 4h14 da tarde, o nódulo lunar norte a 18 graus de Touro, 35 minutos. Nódulo lunar norte, Urano, mesmo grau,
mesmo minuto. E o planeta Marte já estará a 14 graus de Touro. No dia 1º de agosto, ali 26/7, 28/7 é Júpiter retomando o movimento retrógrado. 26/7 é 28/7 é Júpiter retomando o movimento retrógrado. Antes, 26/7, 4h14 da tarde, céu de São Paulo. Urano em conjunção exata com o nódo lunar norte, 18 graus. 1º de agosto, às 5h07 da manhã, Marte, 18 graus, 17 minutos, em conjunção exata com o nódo lunar norte. Só que o Urano também está a 18 graus, só que 42 minutos. E o nódo lunar norte, Marte, 18 graus, 17 minutos. Em 1º de agosto, à noite, porque aqui é 5h07 da manhã, nódo lunar norte em conjunção com Urano, Urano-Marte, no mesmo grau, no mesmo minuto. Urano, 18 graus, 43 minutos, Marte, 18 graus, 43 minutos. Então, a gente tem, entre 26 de julho e 1º de agosto, a gente vai ter nódo lunar norte, conjunção Urano, exato. Dia 28/7, Júpiter retoma o movimento retrógrado. Júpiter é um planeta bem afinado com Urano, por isso é que eu incluí. Nódo lunar norte, conjunção com Marte, 1º de agosto, 5h07 da manhã. Nódo Urano conjunção Marte, 8h53 da tarde. Eu acho que é o mapa mais forte, é o de 1º de agosto, 20 horas e 53 minutos, porque tanto nódo lunar norte, quanto Urano, quanto Marte, 18 graus. Só que mudam os minutos um pouquinho do Marte para o Urano e para o nódo lunar norte. Bom, Marte é ação. Marte em Touro tem uma força de vontade muito grande. Muito possivelmente pode ser uma semana virada de julho para agosto, onde existam algumas turbulências uranianas, mas também algumas evidências de uma nova economia. Para todos que estão envolvidos na busca de uma nova economia, essa data é muito, muito, muito importante. Parar de sobreviver do petróleo para poder sobreviver dos ventos, para poder sobreviver do sol, que é uma energia gratuita. Aqui tem um outro aspecto importante, porque Vênus já está em oposição a Plutão, em 1º de agosto. E Vênus rege Touro. É óbvio que esse posicionamento tem muito mais a ver com o coletivo, por causa de Urano, do que individualmente. É óbvio. Urano, Netuno e Plutão, como alguns astrólogos defendem, deveriam ser interpretados com muito mais ênfase ou somente no nível do coletivo. Eu não acho que deveriam ser interpretados apenas no nível do coletivo, porque o coletivo é a soma de todos nós, de cada um de nós. E aqui, como o planeta Marte também representa individualidade, alguns astrólogos fazem uma leitura de uma afirmação da identidade através do trabalho e do reconhecimento de seus talentos e dons. Concordo, individualmente, aquele que está dizendo que está se buscando, que não sabe qual é o seu grande talento, talvez ele não encontre o talento em si, mas ele pode encontrar a prioridade. Qual é a prioridade dele? Ele quer um trabalho extremamente bem remunerado, então ele já vai seguir numa direção de um trabalho mais conservador, ou ele quer um trabalho que ele possa efetivamente fazer remoto, então já vai talvez numa outra direção, ou seja possível juntar as duas coisas, ou ele quer trabalhar pouco, então ele já vai buscar
um trabalho que lhe permita ter uma vida mais simples, porque são os valores dele, e aproveitar um pouco mais a natureza, alguma coisa nesse sentido. É extremamente importante essa data, porque o signo de Touro, que é o segundo signo, e que parece ser um signo simples, é o signo da terra, é o signo dos alimentos, é um dos signos do corpo físico, é o signo daquilo que a gente chama riqueza. Tem pessoas que investem em criptomoedas, tem pessoas que investem em obras de arte, tem pessoas que investem em gado, tem pessoas que investem, que tomara que também seja um tipo de riqueza com os dias contados. Que mais? Tem gente que investe em papéis, ações, tem gente que investe em imóveis, você investe, tem gente que investe em conhecimento, tem gente que investe na experiência das viagens, enfim, aqui com Urano, porque Marte em Touro poderia ser o fazendeiro. Urano em conjunção com Marte em Touro pode ser a tecnologia levada para o campo, para o melhor e para o pior, né? É, Urano conjunção Marte em Touro, ao mesmo tempo que pode ser a tecnologia levada para o campo, para o melhor e para o pior, tanto faz. Também pode ser a preocupação com os orgânicos, a preocupação com a transformação dos alimentos em algo que seja realmente saudável, aquela história de que o alimento é o teu melhor remédio, o teu melhor remédio vai ser o alimento. Ah, no nível mais pessoal, a gente não pode esquecer aqui que Vênus começa a fazer oposição a Plutão. Então, você pode resolver que você vai investir o teu dinheiro de uma outra maneira. Urano pode ser criptomoeda também. Para quem pode, tem que ter, essa tradução é viável aqui, para quem pode investir o dinheiro lá fora, porque Urano é viagens, mas em termos de impacto coletivo é extremamente importante. Eu não sei, inclusive, se a gente consegue avaliar em agosto de 2022 o que esses aspectos representam. É raríssimo esse aspecto, essa trijunção de nódo lunar norte, Urano e Marte. Então, é uma afirmação de uma maneira nova de conquistar riquezas. Uranianamente, tem um lado mega positivo, tem um lado muito, muito, muito positivo. O problema é que, às vezes, para você poder ver o lado positivo das coisas, e eu hoje pus numa das postagens que eu fiz por escrito para vocês, que está no Instagram, está no Facebook, está no YouTube, eu coloquei que você só sabe dar valor à água depois que o poço seca. Deus queira, né, que a gente não precise esperar o poço secar, porque a gente já tem todos os sinais de que o poço pode secar muito rápido. A África do Sul, inclusive, eu não sei como é que eles estão sobrevivendo à seca, porque eles já tiveram o dia zero de água. Eles já tiveram o tal do dia zero que eles estavam esperando, isso já deve ter uns 2 anos, foi antes da pandemia até. Mas, enfim, aqui individualmente, no nível individual, a gente tem que tomar cuidado. Existe um hexagrama do I Ching chamado diminuição. Só que não é diminuição no sentido negativo, você vai ficar pobre, nada disso. Pelo contrário, é você saber dar valor às coisas que você tem e você saber recuperar, preservar, trocar as coisas que você tem, consertar as coisas que você tem. Consertar a tampa da panela, o cabo da panela, ao invés de comprar coisas novas. A economia vai continuar girando, não é porque você se torna mais econômico. Os europeus são assim, e a economia deles sempre continua andando.
Aqui, como tem essa oposição de Vênus a Plutão, já seria o suficiente para a gente estar se perguntando se pode mudar de casa para pagar um condomínio menor, porque o condomínio é muito alto e o prédio nem oferece o necessário para se pagar um condomínio tão alto, mas são poucos apartamentos. De que maneira você pode economizar e trazer para o teu dia a dia uma qualidade de vida, dando valor às coisas que você possui, ao invés de estar o tempo todo naquela loucura de querer mais e de consumir mais e de poder pagar rios de dinheiro por uma marca. Nada contra as marcas, nada, absolutamente nada contra as marcas, muito pelo contrário. Viva as marcas, viva a Chanel e companhia. Mas aqui a tradução é de você poder recuperar taurinamente e preservar aquilo que você tem e talvez de viver com uma simplicidade até para fazer sobrar dinheiro para outras coisas, né? Quando você seca um pouco, quando você aperta um pouco numa determinada questão, por exemplo, eu tenho clientes meus que às vezes estão num corre-corre tão grande que o tempo todo eles pedem comida na rua ou acabam comendo na rua. Sai muito caro, mas porque estão num momento de transição. Então, para um pouco, de repente, cozinha em casa. E esse dinheiro que sobra não é para ficar identificado com esse dinheiro ou ficar com medo de uma crise econômica, que de repente até sobra para você comprar um livro mais caro ou para você, em médio, longo prazo, poder fazer uma viagem melhor, ir mais longe do que você está acostumado a ir. Esse aspecto é mega importante. Quem souber um pouco de astrologia, dá uma olhada no mapa para onde que aponta 18 graus de touro. E não esquece que o nó do sul está 18 graus de escorpião. Então dá uma olhada no nó do lunar norte e valoriza o teu lado taurino, ou vê qual é a casa que está regida por touro, e toma cuidado com a casa que está regida por escorpião, que é negativo, entre aspas, nessa análise que eu estou fazendo aqui, tá bom? A gente vai voltar, vai falar ainda, aqui é 1º de agosto, mas eu senti uma necessidade muito grande de adiantar, porque é um aspecto muito rico e porque é um aspecto raro. Eu nem citei que Saturno vai estar em quadratura com o nó do lunar norte, nem citei. Deixa eu ver uma coisa aqui no dia 26. Espera aí, cadê o dia 26? Tá aqui. No dia 1º de agosto, Júpiter vai estar enviando um trígono para o Sol. Era isso que eu estava procurando, mas depois eu volto a falar. Mas presta atenção, e não precisa esperar o dia 1º de agosto, não. Começa a fazer um levantamento das coisas que você pode levar para o brechó. Nada contra as marcas, os brechós estão cheios de boas marcas. A maioria delas dura mais tempo, não é uma verdade absoluta, mas, enfim. Eu vou voltar falando da lua cheia. Estou aproveitando, estou adiantando as gravações. Obrigada.